Aula de História, o 8º ano. Vamos fazer uma revisão do capítulo 1, que trata sobre o segundo reinado. Vamos entender, então, a posição de Dom Pedro, né? Dom Pedro I, ele é requisitado para voltar a Portugal e ele deixa os filhos de Dom Pedro, o menino Pedro, que futuramente vai ser Dom Pedro II, aqui em terras brasileiras, né? E vai se desdobrando as questões políticas e vai se ver a necessidade de antecipar a subida de Pedro, de Dom Pedro, o menino, ao trono, né? Que era uma situação que já era prevista pela Constituição de 1843, quando o monarca, o menino, completasse 18 anos. Entretanto, por conta das mazelas políticas que sempre aconteceram por aqui, né, o pequeno príncipe, né, ele era mantido no palácio lá, separado da situação, né? Parecia pouco entender as contingências mais urgentes do mundo da política até então. Então, há um relato que fora datado em 1840, na qual Pedro Araújo Lima conta como foi a sua conversa com o monarca, o menino. Segundo o regente, né, perguntado sobre a possibilidade da maioridade, Dom Pedro teria dito apenas: de fato, não tenho pensado nisso. Ou seja, a versão oficial dessa mesma história é bem diferente. Diz que o menino Pedro diz assim, que ele tinha 14 anos, eu quero já. O que, na verdade, revela uma maturidade emocional que é difícil a gente acreditar que ele tivesse, né? Imagina um menino de 14 anos, naquela época, ser colocado no trono. Então, começava a se forjar, então, uma imagem que acompanharia o imperador por muitos anos, até a sua morte, né? Os jornais, os panfletos que foram distribuídos na corte, eles não cansavam de enaltecer as qualidades prodigiosas do jovem Pedro, a sua educação, sua inteligência, cultura, domínio de línguas mortas e vivas, além da destreza que ele tinha na esgrima, na equitação. Ou seja, o segundo rei que o Brasil conheceu, o mais duradouro e popular, iniciava assim a sua vida cívica, né? Envolto por um teatro, na verdade, né? Um teatro da sua precoce maturidade. As roupas que ele usava de adulto, né? A fama de poliglota, de filósofo, de temperamento equilibrado, tudo isso contribuía para fazer do monarca um grande personagem projetivo, né? Um espelho invertido do pai dele, e de que ele estaria pronto, né? Então, o cenário para a sagração e coroação de Dom Pedro II foi todo montado. No decorrer desse segundo reinado, né, o golpe da maioridade, né, durante a regência de Araújo Lima, né, porque nós tivemos a regência trina, depois tivemos a regência una, até a gente chegar, né, nesse golpe. Então, durante a regência de Araújo Lima, os regressistas organizaram o Partido Conservador e seus opositores, os progressistas, formaram um partido chamado Partido Liberal. Então, nesse período, nós tínhamos dois partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, e esses foram os dois grandes partidos políticos durante todo o Império Brasileiro, sabe, gente? Sabe-se que os progressistas ou conservadores aprovavam a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, que essa lei fortalecia o poder central e reduziu 10 províncias, ou seja, durante todo o segundo reinado, o Brasil muito extenso, né, que inicialmente começou como sendo as capitanias hereditárias, depois se transforma nas províncias e só vai ser chamado esses fragmentos, essas federações de Estado com a proclamação da República. Então, até aqui a gente tem as províncias, né? Temendo que os conservadores conseguissem, com suas reformas centralizadoras, né, os liberais, então o que eles fazem? Eles começam a dizer que só o imperador poderia salvar a nação da desordem. Sempre tem que aparecer um salvador da pátria.
Mas, como na época ele só tinha 14 anos, Dom Pedro, então era preciso antecipar a maioridade do jovem Pedro. Então, como a maioridade ela vinha com os 18 anos, que era o que estava previsto, como eu falei lá inicialmente com a Constituição de 1843, vamos antecipar essa maioridade dele. Então, eles fizeram, os liberais lançaram uma campanha divulgando a ideia, com uma campanha pela maioridade. Essa campanha tinha até uma quadrinha muito engraçada que falava assim: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Ou seja, queriam colocar Dom Pedro no poder a todo custo, né? Então, ele acaba assumindo, né? Ele foi com 15 anos, 15 anos incompletos, gente. Ele é aclamado o imperador do Brasil. E esse episódio fica conhecido, famosíssimo, como o golpe da maioridade. Bom, esses partidos, o Partido Liberal e o Conservador, eles tinham interesses semelhantes. O que eles queriam? Manter a ordem estabelecida, a monarquia e o escravismo. Queriam também garantir seus privilégios e manter a maioria da população excluída da política, óbvio, né? E aí a gente vai esbarrar num negócio chamado educação. Mas havia também algumas diferenças entre eles. Os conservadores defendiam a centralização política, ou seja, um governo forte para impor a ordem, e os liberais eram favoráveis à descentralização política, a uma maior autonomia das províncias. Então, tanto os liberais quanto os conservadores adotavam a violência e a fraude para defender seus interesses. Estão identificando alguma coisa de atual, gente? Vamos pensar. Já nas primeiras eleições legislativas do Segundo Reinado, esses liberais pagaram capangas para espancar adversários, roubar as urnas, modificar resultados, enfim. E aí eles conseguem vencer as eleições. Esse período é bem denominado como eleições do cacete. Por quê? Porque tinha mesmo agressões físicas, né, com pedaços de pau, enfim, cacetada mesmo. Insatisfeito com isso, os conservadores pressionaram Dom Pedro II, que vai dissolver a Câmara e convocou novas eleições, que dessa vez, evidentemente, foram vencidas por eles. No poder, o que os conservadores aprovam? Mais 2 leis visando o fortalecimento do poder central, ou seja, a volta do Conselho de Estado e a reforma do Código de Processo Criminal, que colocou o judiciário e a polícia nas mãos do governo imperial. Gente, aí em 1842, lá no século XIX, insatisfeito com essa centralização crescente, os liberais de São Paulo e de Minas, liderados pelo padre Feijó e por Teófilo Otoni, pegaram as armas contra o Império, mas foram vencidos. Então, foi um período de muita turbulência, muitas revoltas internas no Brasil, enfim. Dentro ainda desse contexto do Segundo Reinado, a gente vai esbarrar na Guerra do Prata, que é conhecida também como Guerra contra Oribe Rosas, que foi uma consequência da longa disputa entre Argentina e Brasil pela hegemonia na região, né, do Rio da Prata, e era importantíssimo porque através dos rios, né, é que vai se escoar as mercadorias para outros continentes, então era uma área muito disputada. A Guerra do Prata, ela termina com a vitória, né, aliada na Batalha de Monte Caseiros, e vai estabelecer a hegemonia brasileira na região do Prata, ou seja, gerando uma estabilidade política e econômica no Império Brasileiro. Ainda dentro do Segundo Reinado, a gente vai ter a Guerra do Paraguai, né? E essa guerra, né, a gente pode verificar na página 2 da apostila de vocês, depois vocês deem uma lida lá com mais tranquilidade, né? A gente vai ver lá em 1864, o
o ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes, manda aprisionar um navio brasileiro, que era um navio da Marinha, né, Marquês de Olinda, né, que trafegava pelo Rio Paraguai. Seu exército invadiu a província brasileira do Mato Grosso, que é o atual estado do Mato Grosso do Sul, e vai culminar com a Guerra do Paraguai, tá, gente? Agora, repensando aqui, eu falei a Marinha Brasileira, não é essa marinha que a gente tem hoje estabelecida, não, tá? O Exército Brasileiro, ele vai se firmar justamente depois da Guerra do Paraguai. Bom, Dom Pedro II, ele queria ir na batalha pessoalmente, mas o gabinete do governo, a Assembleia Geral, o Conselho de Estado achavam que era muito risco, né? Então, ele discursa dizendo que se os políticos podem me pedir que eu siga como imperador, vou abdicar e seguir como voluntário da pátria. Uma alusão aos brasileiros que se voluntariaram para ir à guerra e que ficaram conhecidos por toda a nação como voluntários da pátria mesmo, né? Bom, na página 3, vocês vão ter todo o desdobramento dessa Guerra do Paraguai, e eu gostaria de chamar a atenção para o ano de 1870, que para evitar mais derramamento de sangue, Dom Pedro II ofereceu os termos de rendição ao comandante paraguaio, que o aceitou, né? Morreu muita gente na Guerra do Paraguai. Essa guerra durou em torno de 5 anos, foi o conflito mais sangrento da América do Sul. Morreram muitos brasileiros, mais de 250 mil paraguaios, né? E antes de partir de Uruguaiana, Dom Pedro II ele recebe o embaixador britânico, que se desculpou publicamente, em nome da Rainha Vitória e do governo britânico daquela época, e Dom Pedro II retorna ao Rio de Janeiro, e isso vai fortalecer a figura de Dom Pedro II, que foi recebido com festejos, com muitos aplausos, enfim. Então, eu quero sugerir para vocês também uma leitura na página 4, que fala da crise com a Igreja Católica, né? O catolicismo era a religião oficial do país e o governo pagava salários aos padres, nomeava os bispos, e isso levou a Igreja Católica a uma grande perda de prestígio, né? Porque o clero, né? Isso desagrada o clero, que não desejava o controle do governo sobre a Igreja. Então, Dom Pedro II ele era muito católico, de fato, considerava a religião como um importante difusor dos valores civilizatórios e cívicos. Então, eu gostaria de sugerir para vocês mais uma leitura sobre isso e também sobre a abolição da escravidão, que vocês já estudaram bastante comigo isso, que ocorreu em 1888, e que é a filha dele que vai assinar a Lei Áurea, né, Princesa Isabel, durante um período que ele se encontrava na Europa fazendo tratamento de saúde, e isso vai fragilizar politicamente Dom Pedro II, com muitas questões internas, culminando com a proclamação da República. Eu sugiro a vocês uma releitura de todo o capítulo 1, para que vocês possam linkar uma informação com a outra. Eu desejo que vocês façam realmente essa releitura, é importante, tá? Um ótimo estudo para vocês.